Saja Boys conquistaram seu espaço em guerreiras do K-pop, trazendo ainda mais carisma e mistério para a história. Mas será que você sabe todos os fatos curiosos sobre eles que passaram despercebidos? Baby Saja. O integrante mais odiado do Saja Boys é, sem sombra de dúvida, o Baby Saja. Parece que ele nasceu com um talento sobrenatural para ser ignorado. Enquanto todos os outros membros do grupo têm conexões claras com as guerreiras, o Baby simplesmente ficou sobrando tipo aquele personagem que aparece no pôster do filme só para preencher espaço. Por exemplo, o Jinu está ligado a Rumi, o Mystery a Zoey e o Romance e o Web a Mira. Já o Baby Saja, ninguém sabe com quem ele está ligado. Talvez com o tédio. Em certo momento, até tentaram empurrar ele para alguma relação, mas foi em vão. A prova disso é a icônica cena no auditório. Ele se senta do lado da Zoey, super à vontade, e até coloca o braço em volta dela, aquele clássico movimento de rapaz no cinema tentando impressionar. Só que o resultado foi um desastre. A Zoey não só ficou irritada, como ainda deu um fora daqueles que doem até na alma. E para piorar, quando o Mystery aparece, ela muda completamente de atitude. Basicamente, o Baby Saja virou figurante da própria tentativa de romance. Depois, na cena da batalha, quando os Saja Boys atacam as guerreiras, o Baby é designado para lutar com a Zoey, mas adivinha? Ele simplesmente desiste no meio da luta. Muitos fãs acreditam que ele fez isso porque, no fundo, é completamente apaixonado por ela. Outros acham que ele só fugiu mesmo, o que, sinceramente, seria bem típico dele. E se isso já não fosse humilhação suficiente, tem mais uma cena que escancara o desprezo geral. Quando as Untrix estão no estúdio compondo uma música, aparecem várias fotos dos Saja Boys nas paredes. Mas a imagem do Baby Saja está colada pertinho do lixo, o que, convenhamos, é uma forma bem sutil de dizer que ninguém liga para ele. É triste, mas também meio engraçado. O Baby Saja é aquele personagem que tenta, mas o universo inteiro parece responder, não, querido, senta lá. Quem sabe um dia ele ainda tenha sua redenção, ou pelo menos um momento em que não acabe sendo o meme do grupo. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Gugu Dada. Romance e Baby traidores? O Romance e o Baby Saja têm um histórico polêmico. Eles traíram o Guimá, diferente do Mystery e do Web. Os dois simplesmente fugiram porque não concordavam com o que estava acontecendo, ou pelo menos é isso que parece. Nas cenas finais do filme, vemos dois garotos aparecendo na feira onde as Untrix avistam suas fãs e muitos acreditam que sejam Romance e Baby Saja. Mas a dúvida fica no ar. Esses dois estão apenas fugindo do conflito, ou estariam secretamente armando um plano para derrotar as Untrix? O mistério só aumenta, e o que resta é esperar para descobrir se estamos diante de traição pura ou de uma estratégia ninja. Fãs da Untrix. Os Saja Boys são, na verdade, os maiores fãs das Untrix e ninguém percebeu de primeira. Ao longo do filme, várias vezes o Jinu, que é o líder do grupo, fala sobre o quanto admira as garotas. Muita gente pensou que ele só estava tentando puxar o saco, mas a realidade é bem mais fofa do que isso. Na noite da sessão de autógrafos, eles realmente ficaram esperando a noite inteira e foram os primeiros da fila. Quando chegaram lá, se apresentaram como os maiores fãs, mas ainda assim alguns espectadores acharam que era só encenação. Só que, ao final, depois de interagir com as Untrix e subir no palco, dá para ver no rosto deles o quanto estavam exaustos, a prova viva de que não era fingimento. Eles realmente passaram horas esperando para estar ali. Ou seja, por trás do visual demoníaco e das coreografias impecáveis, existe um lado fofo e fã de carteirinha, capaz de esperar horas na fila só para ver seus ídolos favoritos de perto. É a clássica mistura de poder e dedicação que só os Saja Boys conseguem ter. Altura. Isso é o mais curioso de tudo. Todos os integrantes da boyband demoníaca foram praticamente copiados e colados de um mesmo molde, só mudaram a altura para não ficar muito óbvio. É tipo criar um grupo de demônios estilosos no editor de personagem e ir só mexendo na barrinha do tamanho. O mais alto do grupo é o Web, com impressionantes 1,85 metros, o tipo de cara que provavelmente precisa se abaixar para não bater a cabeça nas portas do submundo. Logo depois vem o Jinu e o Mystery, empatados com 1,80 metros, que devem disputar no espelho quem tem a postura mais elegante ou o olhar mais enigmático. Em terceiro lugar está o Romance, com 1,77 metros, aquele equilíbrio perfeito entre alto bastante para parecer galã e baixo o suficiente para caber no enquadramento das selfies do grupo. E, por último, mas certamente não em popularidade, está o Baby Saja, o menorzinho da turma. Ninguém sabe a altura exata dele, mas os fãs juram que ele parece ter uns 1,70 metros ou até menos, o que só reforça o apelido Baby. Ele é literalmente o mascote dos demônios, pequeno, encrenqueiro e sempre tentando parecer mais ameaçador do que realmente é. No fim das contas, mesmo com o mesmo modelo base, cada um tem seu charme. Antes de continuar descobrindo fatos que você não sabe sobre os Saja Boys em guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo, dolls. Inspirações. Para criar guerreiras do K-pop, os diretores realmente mergulharam fundo nas inspirações, e onde mais poderiam buscar referência se não no próprio mundo do K-pop real? Foi praticamente um estudo de campo entre luzes neon,
figurinos brilhantes e cabelos coloridos. Cada personagem foi pensado com detalhes que lembram artistas de verdade, principalmente quando se trata de estilo, cor de cabelo e presença de palco. Os Saja Boys, por exemplo, têm visuais que remetem muito aos idols da vida real. Dá para ver que os diretores observaram de perto o universo dos fãs, os clipes, as coreografias e até os trejeitos típicos de palco. Inclusive, alguns personagens foram claramente inspirados em ídolos específicos, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Uma das inspirações mais evidentes é o BTS. A semelhança é tanta que, quando a música Idol apareceu no filme, alguns fãs mais atentos acusaram os criadores de terem copiado o grupo e até de estarem chamando o BTS de demoníaco. Mas, na verdade, a intenção era completamente oposta. Foi uma homenagem carinhosa ao impacto que os grupos de K-pop tiveram no mundo. É como se os criadores dissessem obrigado por pavimentar o caminho, agora é a nossa vez de brilhar. Ceifadores. A banda demoníaca de guerreiras do K-pop não é apenas um grupo estiloso. Eles são, literalmente, demônios vivendo no submundo. O Gnu, por exemplo, já tem mais de 400 anos. As idades dos outros nunca foram reveladas, mas dá para imaginar que todos passaram, no mínimo, por uns bons séculos de trevas e tendências de moda sombria. Eles foram inspirados em uma lenda da mitologia coreana sobre os ceifadores conhecidos como Saja, seres responsáveis por levar as almas das pessoas. E isso explica muita coisa. As roupas pretas, os chapéus pontudos e até os olhos amarelos dos Saja Boys são detalhes que remetem diretamente a esses seres lendários. É como se eles tivessem saído de um antigo conto mitológico, mas decidiram montar um grupo de K-pop antes de voltar a buscar almas. O resultado: um visual poderoso, sombrio e cheio de mistério do tipo que faz você pensar: será que estou vendo um show ou participando de um ritual? E o melhor é que, mesmo com toda essa energia demoníaca, eles conseguem fazer coreografias tão perfeitas que dá vontade de vender a alma só para dançar igual. Emoções. Outra característica super interessante dos Saja Boys é que cada um deles representa uma emoção do submundo. Mas, claro, do jeitinho deles, sombrios, estilosos e cheios de drama. O Gnu, por exemplo, representa a vergonha. E não é à toa. Seu pacto mais forte foi justamente o que o marcou para sempre. Ele fez um acordo com o Guimá para tentar salvar sua família, mas acabou falhando e essa culpa o consome até hoje. As marcas demoníacas que ele carrega são um reflexo dessa vergonha profunda. Já o Mystery é a dúvida em que ninguém sabe o que se passa na cabeça dele, e talvez nem ele mesmo. Seu olhar enigmático e o jeito silencioso deixam todo mundo curioso, como se ele soubesse de segredos do universo. O Romance, por outro lado, dispensa segredos. Ele é o amor em forma humana. Ele parece o Cupido versão K-pop, só que em vez de flechas, ele dispara sorrisos fatais. Já o Web representa desejo a cada movimento, olhar e, claro, centímetro daquele abdômen que deixou muitas fãs apaixonadas. E o Baby Saja, ele representa a infantilidade, aquele toque caótico e inocente ao mesmo tempo. Vive rindo, aprontando e quebrando o clima sombrio do grupo tipo mascote do submundo. Mas tem uma teoria curiosa entre os fãs. Muitos acreditam que os Saja Boys não representam só emoções, mas também os lados negativos da indústria do K-pop. Seria uma crítica disfarçada, mostrando o peso das expectativas, a culpa, o mistério das aparências e a infantilização dos artistas. Mas e você? O que acha? Eles estão apenas encarnando emoções ou tentando nos mandar uma mensagem sombria sobre o próprio mundo que os criou? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Idols antigos. Uma das coisas mais intrigantes sobre os Saja Boys é que, apesar de serem praticamente imortais, eles já existiam há 400 anos, e claro, naquela época o K-pop ainda nem existia. Mas como acreditar nisso? Basta olhar para uma cena-chave. Quando a Rumi vai ao consultório do Dr. An, ela se depara com um quadro antigo mostrando 4 integrantes de uma banda junto com o doutor. O detalhe é que eles são perfeitamente parecidos com os Saja Boys de hoje. Sim, aqueles eram eles. A explicação? Um pacto antigo que garantiu a eles uma existência contínua e praticamente imortal. Depois que o pacto terminou, o Guimá os levou diretamente para o submundo, sem passar por decadência ou envelhecimento exatamente como aconteceu com o Gnu, que, após alcançar o que tanto desejava, foi levado para o submundo sem conseguir sequer se despedir da família. Ou seja, os Saja Boys não apenas desafiam o tempo, mas também provam que talento e mistério podem sobreviver séculos sem perder o estilo. Leão. Os Saja Boys têm como símbolo um leão, e você provavelmente já reparou nisso, ele aparece em clipes, capas e até nos figurinos. Mas o que muita gente não percebeu é que esse leão está dentro de um pentagrama. Sim, exatamente, o símbolo mais fofo da selva, cercado por uma forma que grita mistério e trevas ao mesmo tempo. E faz sentido, afinal,
Estamos falando de uma banda que tem uma vibe demoníaca, cheia de referências sombrias e visuais intensos. O leão representa força e coragem, mas o pentagrama adiciona aquele toque de algo está acontecendo aqui e não é só dança sincronizada. É como se o grupo dissesse: sim, somos fofos, mas cuidado, também podemos invocar uma tempestade no palco. Essa combinação entre o selvagem e o sobrenatural é o que dá aos Saja Boys esse charme misterioso. Eles conseguem ser poderosos, elegantes e levemente assustadores tudo de uma vez só. É tipo assistir a um ritual mágico com coreografia impecável e um refrão que não sai da cabeça por dias. Pride. Assim como outros grupos de K-pop tipo BTS, que chama seus fãs de RMYS, os fãs do Saja Boys também têm um nome para lá de especial: Pride. Os Saja Boys têm uma maneira única de lidar com o público. Enquanto outros grupos tentam manter aquela pose de ídolo inatingível, eles preferem ser o oposto. São brincalhões, vivem fazendo caretas, mandam corações de todos os jeitos possíveis e sempre dão um jeitinho de agradecer o carinho dos fãs. Tem show que mais parece um festival de abraços à distância. E o mais curioso é que essa energia fofa não tira nem um pouco da presença poderosa deles no palco. É tipo um contraste perfeito. Um segundo eles estão dançando com uma intensidade de arrepiar, e no outro estão mandando corações com as mãos e dizendo amo vocês, Pride. Mas calma, porque isso é só o começo. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre os Saja Boys. E no fim, o que fica claro é que os Saja Boys são muito mais do que um simples grupo de K-pop demoníaco, eles são um enigma completo. Cada um com sua história, seus segredos e seus dramas sobrenaturais, misturando fofura, trevas e coreografia sincronizada como ninguém. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!